Questão de 2014, aí do Enem. Um sistema de pistão contendo gás é mostrado na figura. Sobre a extremidade superior do êmbolo, que pode movimentar-se livremente sem atrito. O que é o êmbolo? Isso aqui, ó. Aquela parte da seringa, que é onde você toma a injeção. Aquele êmbolo lá que se movimenta no interior da cilindra, isso aqui. Encontra um objeto. Beleza, então está o objeto lá, na parte superior do êmbolo. Através de uma chapa de aquecimento, é possível fornecer calor ao gás, esse gás que está aqui no interior confinado aqui nessa seringa, e tem a chapa de aquecimento aqui fornecendo calor. E com o auxílio de um manômetro, está aqui, um instrumento que mede pressão, medir sua pressão, lógico. A partir de diferentes valores do calor fornecido, considerando o sistema como hermético, ou seja, fechado, não tem perda, não tem entrada de gás, o objeto elevou-se com valores de ΔH, como mostrado no gráfico. Então, ΔH, M e V. Foram estudadas separadamente quantidades equimolares, então mesma quantidade de moléculas de gás, de dois gases diferentes, denominados M e V. E aí você teve esse comportamento. Então, M promoveu uma variação na altura maior do que V. E ele vai perguntar por que foi isso. A diferença no comportamento dos gases do experimento decorre do fato do gás M, em relação ao V, apresentar figuras na tela e vamos pensar. Beleza. A resposta final se resume ao calor específico do gás. Só que para provar isso, eu vou dar uma voltinha. Então vem comigo que você vai entender, porque eu não vou... É uma voltinha boa, mas não é nada demais. A primeira coisa que eu quero que você se lembre, que pressão para um gás ideal, pressão vezes volume, é igual ao número de mols, vezes a constante dos gases ideais, vezes a temperatura. Equação de Clapeyron. Vamos isolar o volume aqui nessa relação. Por quê? Porque o volume do gás, que naquele êmbolo ali, cilindro, que é dado pela área da base vezes a altura, vai ser o que eu vou relacionar com a altura, com o deslocamento do êmbolo que está aqui no eixo vertical. Beleza. Então eu sei que V é igual a nRT sobre P. Beleza. E como eu disse para vocês, o volume vai ser o volume aí do cilindro, que é dado pela área da base, a área dessa base aqui, multiplicado pela altura. Beleza. Então eu sei que o volume nada mais é do que a área da base vezes a altura, vezes quando eu variei a altura, é igual, eu posso botar só a altura aqui, depois eu boto o delta, é igual a nRT sobre P. Se eu isolar a altura, que é o que me interessa aqui, acaba ficando o quê? Acaba ficando que a altura, a variação da altura, é igual a nRT dividido pela pressão, multiplicado pela área da base. A altura, ela varia em função do calor fornecido. Qual desses termos aí da nossa expressão faz alguma referência, pode remeter ao calor fornecido? Número de mols, constante dos gases, pressão, área da base, ou quem eu deixei por último, que é o gabarito? Temperatura. Então, a temperatura ela pode estar relacionada com o calor fornecido. Como? Ora, para um gás ideal, uma transformação ocorrida a uma pressão constante, eu sei que a quantidade de calor fornecida para o gás é igual ao número de mols, multiplicado pela capacidade calorífica, a pressão constante, chamada de Cp do gás, multiplicada pela variação de temperatura. Para um gás ideal, a temperatura absoluta, escrevo ΔT. Vamos isolar a temperatura, a variação de temperatura aqui. Então, daqui que eu tenho afinal aqui? Antes da gente voltar aqui, deixa eu voltar aqui para a fórmula do ΔH. Eu sei que a altura vai ser função da temperatura. Tudo isso aqui, ó, N, R, a pressão, a área da base, tudo isso aqui é constante. Nada disso aqui está variando. Então, eu sei que a variação da altura vai ser dada por uma constante, K, que são esses termos aqui, multiplicado pela variação de temperatura. Beleza. E agora eu vou isolar a variação de temperatura aqui. Se eu isolar aqui, passando Cp, N para lá, eu tenho o quê? Que a variação de temperatura é dada por a quantidade de calor fornecida, dividido pelo número de mols, e o Cp, a capacidade calorífica do gás. Não vou nem fazer mais substituições. Aqui já dá para a gente perceber o que eu quero. Olha, eu sei que a variação de altura ela é diretamente proporcional à variação de temperatura. E a variação de temperatura ela é diretamente proporcional ao calor fornecido e inversamente proporcional ao número de mols e ao calor, à capacidade calorífica Cp do gás. Calor específico Cp do gás. Ora, se a quantidade de calor fornecida ela é constante e o número de mols que estão lá também é constante porque o recipiente é hermético, ele é fechado, eu sei que a variação de temperatura, ela no fundo vai ser função da capacidade calorífica e, na verdade, inversamente proporcional. O que isso aqui me mostra? Que a variação de altura ela é inversamente proporcional à capacidade calorífica. Então, quanto maior a variação de altura, menor a capacidade calorífica
do gás. Ou seja, o gás M tem uma capacidade calorífica menor que o gás V. E aí, vamos analisar. Então, o experimento, tudo isso aí decorre do fato do gás M, em comparação ao gás V, ter menor capacidade calorífica, como eu queria mostrar para vocês. Deu muita volta, deu um pouco de chato, foi um pouco ruim, mas deu para entender. Pô, vamos analisar as outras para vocês verem que não faz muito sentido. Então, maior pressão de vapor. Pressão de vapor está relacionada com o equilíbrio químico lá, dessa fase de vapor da fase líquida. Não é isso que a gente está estudando aqui, mudando o estado físico. Maior massa molecular. A massa molecular, ela até está relacionada com a capacidade calorífica para alguns gases, mas não é isso. A compressibilidade para um gás ideal, ele é compressível, ao contrário de fluidos, só que não vai ser isso que vai fazer o gás botar uma altura maior ou menor no cilindro. Energia de ativação, tá falando aí, tá tentando te confundir com química. Energia de ativação é a energia necessária para você promover uma reação. Então, para você dar a partida, né, na reação. Então, não. Você está relacionado mesmo, de fato, a altura com a temperatura, e a temperatura está inversamente relacionada com a capacidade calorífica. Beleza?